Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 3 do PET volume 7 de língua portuguesa. Então, a unidade temática é a análise linguística e semiótica, objetos de conhecimento e coesão. Nós temos aí a habilidade, né, que é comparar regras de colocação pronominal na norma padrão com o seu uso no português brasileiro coloquial e o conteúdo relacionado à colocação pronominal. Então vamos às atividades. Leia esta tirinha de Jean Galvão e responda ao que se pede. Bom, antes de fazer a leitura da tirinha, eu vejo aí duas perspectivas de interpretação de algumas questões relativas à tirinha. Tá? Então, vou tentar colocar as duas do meu ponto de vista e vocês tentem ver qual que vocês se aproximam, né? Qual que é a interpretação que vocês se aproximam para responder. Então vamos lá. Na tirinha nós temos aí um casal, né? Eles estão numa praça, né? Sentados no banco de uma praça, e o rapaz chega, ajoelha para a moça e fala: abrace-me. Aí no segundo quadrinho mostra o rostinho deles, né? E só tem a fala do rapaz. Ele primeiro fala: beije-me. Aí depois ele fala: nunca deixe-me. Então ele empregou perdão, ele empregou aí, tanto no primeiro quanto no segundo quadrinho, o pronome me. Lembra que o conteúdo relacionado é colocação pronominal. Então, ele empregou aí o pronome me, que é um pronome oblíquo. E aí, no primeiro quadrinho, abrace-me, de acordo à norma gramatical, de acordo à variedade padrão, está empregado corretamente, porque eu não vou começar uma frase com me abrace. No segundo quadrinho, tem duas frases. A primeira, beije-me, também está correta. Eu não vou iniciar com me beije, é beije-me mesmo. E na segunda frase, nunca deixe-me, aí nós já vimos, temos um desvio da norma padrão. O nunca é uma palavra negativa, e essas palavras negativas, elas não, nunca, jamais, elas atraem o pronome. Aí tem que ser uma próclise, o pronome tem que vir antes do verbo. Então o correto seria nunca me deixe. Agora vamos para o terceiro quadrinho. Aí a moça fala: tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? E aí a carinha dele, né, que fez alguma coisa de errado, que algo tá errado, a moça tá com aquela cara de tipo de nojo. Aqui que a gente pode interpretar que esse acertar o pronome que ela diz, nós podemos colocar que ela acha que o abrace-me e o beije-me, porque não é algo usual, está errado, ou ela também é uma pessoa que faz o uso correto da língua padrão, da gramática, e ela sabe que tem um erro no nunca deixe-me, que o correto seria nunca me deixe. Então a gente pode fazer essas duas interpretações aí, né? Então vamos lá. Letra A. No último quadrinho, a garota demonstra estar descontente com o uso que seu interlocutor faz dos pronomes. Levante hipóteses. O que pode ter desagradado a moça na fala do rapaz? Foi o que eu disse. Esse acertar o pronome, ela pode estar se referindo ao me, tanto na primeira frase quanto na segunda, que está usado corretamente, mas ela, por não ouvir sempre assim, ela pode achar que está errado, que o correto é me beije, me abrace. Ou ela pode saber corretamente as regras gramaticais e saber que a terceira frase que ele usou está errado. O correto seria nunca me deixe. Então, a gente pode levantar essas duas hipóteses, né? Tanto que tem aí, levante hipóteses. Que correção você faria para a fala do rapaz soar mais agradável ou ficar de acordo com a variedade padrão? Como você justificaria essa correção? Então, a primeira frase está de acordo com a variedade padrão, o abrace-me e o beije-me também. O que não está de acordo com a variedade padrão é o nunca deixe-me, que o correto seria nunca me deixe. Essa seria a correção. E aí, como que eu vou justificar essa correção? Que palavras negativas atraem o pronome
e aí usa-se a próclise. O que que é a próclise? É o pronome antes do verbo. Então, nunca me deixe. O me, que é o pronome, vai ficar antes do verbo deixar, antes de deixe. Letra B. Observe que nas 3 circunstâncias o rapaz empregou o pronome oblíquo numa posição depois do verbo. Essa opção é a mais comum entre nós brasileiros? Então, abrace-me, deixe-me, beije-me, nunca deixe-me. Essa é a opção mais comum entre nós brasileiros? Não. Geralmente a gente ouve me abrace, me beije, me empreste, né? A gente ouve assim. Então, não é a opção mais comum entre nós brasileiros. A gente acaba utilizando mais o pronome no início da frase. O desvio da variedade padrão na fala do rapaz pode ter explicação tanto na própria fala dele quanto na imagem que ele pretende transmitir. Quais são essas explicações? Achei uma questão assim meio complicada, né? Meio estranha, né? A gente pode analisar. Então, o desvio da variedade padrão. Ele só teve o desvio da variedade padrão no nunca deixe-me, que o correto é nunca me deixe. Só aí que ele desviou. As outras estão corretas. Então, a gente pode analisar que a carinha dele está aqui tristinha, né, meio assustada, porque ele acabou falando errado, né, porque fala para justificar quais são, na própria fala, quanto na imagem que ele pretende transmitir. Ele pretende transmitir ser um cavalheiro, ser uma pessoa que entende da variedade padrão. Então, esse desvio aí, né, que ele fez na última frase, não condiz com o que ele quer transmitir. Acredito que pode ser isso. Letra C. Em sua opinião, a tira em estudo é um exemplo de como o uso da língua também pode distanciar as pessoas e gerar preconceitos? Por quê? Infelizmente, a forma de falar realmente pode gerar um preconceito, né? Tem pessoas que falam sempre corretamente, nas mais diversas situações, e às vezes constrange o outro que está ouvindo, que está participando, que não tem essa propriedade, né, de falar corretamente. Então, tem sim, gera sim alguns preconceitos, tanto do falar corretamente, né, quanto do falar a linguagem coloquial, a variedade coloquial. Então, há esses dois tipos de situações que ambos geram preconceitos, né? Então, assim, nós podemos analisar, né, duas vertentes, né? A moça não gostou do erro cometido em uma das falas do rapaz, ou a moça também pode ter ficado chateada por ele ter usado uma linguagem, digamos, mais difícil. Então, tem essas duas vertentes aí que a gente pode analisar. Após ler os tópicos a seguir, pesquise e transcreva para seu caderno 4 exemplos da variedade padrão em que deverá ocorrer obrigatoriamente a ênfase. Então, a matéria, né, em questão é colocação pronominal. E aí tem um resumo de colocação pronominal aqui no final. E aí, nessa número 3, pede para vocês transcreverem para seu caderno 4 exemplos da variedade padrão, que é a variedade, digamos, que segue as regras gramaticais, que tem que ocorrer obrigatoriamente a ênclise. Vamos ver os casos em que ocorre ênclise. Vocês vão pegar algum exemplo. A colocação pronominal é a maneira como se dispõe os pronomes pessoais oblíquos átonos em relação ao verbo. Os pronomes pessoais oblíquos átonos são me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos, e podem estar em 3 posições em relação ao verbo ao qual ligam. As posições do pronome pessoa oblíquo átono em relação ao verbo ao qual ele se liga denominam-se ênclise, que é que vocês vão usar quando é colocado depois do verbo. Então, empreste-me um lápis. O me aí está depois do verbo emprestar. É uma ênclise, né? Deixe-me ver o seu caderno. O me está depois do verbo deixe. É uma ênclise. Então, é isso que está pedindo essa número 3. Vocês vão citar 4 exemplos em que a variedade padrão deve ocorrer obrigatoriamente a ênclise. Aí fala, o que é a próclise? Quando é colocado antes do verbo, o pronome antes do verbo,
No caso, nunca me deixe. O me veio antes do verbo deixar. E mesóclise, quando é colocado no meio do verbo. Visitar-te-ei um dia. O ei aí, né, o ti ficou no meio do visitar e do ei. Ênclise é a colocação normal do pronome na variedade padrão da língua. Faça-me o favor de levar estes livros à biblioteca. Ênclise, que é o que vocês vão dar como exemplo, tá? Então, vocês vão dar 4 exemplos em que ocorra a ênclise. O pronome vai estar depois do verbo. E aí, a próclise é a colocação pronominal quando, antes do verbo, há palavras que exercem atração sobre ele, como palavras de sentido negativo, que eu já expliquei. Não, nunca, jamais, ninguém, nada. Não seguidas de vírgula. Você nunca me falou, ou nunca, ou me, pronome depois, antes do verbo. Havendo vírgula depois da palavra de sentido negativo, usa-se ênclise. Não. A palavra negativa. Olha a vírgula. O verbo disse-me. Aí o me vai ficar depois do verbo, vai ser usado a ênclise. Advérbios ou locuções adverbiais não seguidos de vírgula. Meio-dia em ponto me telefonou. Então aqui tem uma locução adverbial de tempo, né? Meio-dia em ponto. Aí o pronome vai ficar antes do verbo. Havendo vírgula depois do advérbio, locução adverbial, usa-se ênclise. Meia hora depois, é uma locução adverbial de tempo, aí tem a vírgula. Telefonou, me. Aí o pronome vai ficar depois do verbo. Pronomes indefinidos interrogativos, né? Quem te contou essa história? O pronome vai ficar antes do verbo. Pronomes relativos. A pessoa que me ajudou era muito educada e simpática, o que é um pronome relativo. Aí o me vai ficar antes do verbo ajudou. Conjunção subordinativa. Quando nos viu, veio correndo feliz em nossa direção. Conjunção subordinativa. O quando, né? O quando nos viu. O quando é uma conjunção subordinativa. E aí o nos, que é o pronome oblíquo, ficou antes do verbo viu. Emprega, né? Não empresa-se. Emprega-se próclise também nas orações optativas que exprimem desejo. Deus te ajude. Né? O ti antes do verbo ajude. E a mesóclise, que não é muito usual, né? É a colocação do pronome quando o verbo se encontra no futuro do presente, no futuro do pretérito, desde que não haja condição de próclise. Emprestar-lhe-ia o carro, se você fosse mais responsável, né? Acho que está faltando um verbo aqui. Havendo condição de próclise, teríamos não lhe emprestarei o carro, ou não, a palavra negativa. E jamais lhe emprestaria o carro. Jamais também palavra negativa, onde o pronome fica antes do verbo. E aqui na mesóclise, o pronome está no meio, né, do emprestaria. Então, emprestar-lhe-ia o carro. Então, gente, é uma matéria que requer estudo, né? Não dá só para aqui uns minutinhos explicar toda a parte de colocação pronominal, tá? Mas só voltando, o que pede na 3 é que vocês deem 4 exemplos da variedade padrão em que ocorre a ênclise. A ênclise é quando o pronome está depois do verbo. Faça-me o favor, ao pronome me. Né? Empreste-me o livro. Então, vocês podem pesquisar alguns exemplos em que haja a ênclise, em que o pronome está depois do verbo, e dar 4 exemplos. Então, encerramos aqui a semana 3